Eu sou o Salviano e o America Story está começando. Essa é a 5ª temporada do seu repositório de memórias do Coelhão. Um podcast que sempre foi gratuito e vai continuar sendo, mas você pode colaborar para que os custos que eu tenho para fazê-lo sejam menores. Toda contribuição de R$5 através do Pix americahistoria@gmail.com ganha um cartão com alguma memória do Coelhão. Todo mês temos um cartão diferente. Se você fez um Pix, me manda uma mensagem para a gente combinar de eu te passar o cartão. No episódio desse mês, vamos continuar o episódio de janeiro, da última temporada. Acabamos de ser campeões da Série C e vamos enfrentar a Série B de novo depois de 6 anos. Bora conhecer um pouco mais da nossa história? Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Ainda em novembro de 2009, depois daquela épica conquista da Série C, Givanildo de Oliveira decide não renovar com a América e vai para o Sport de Recife, que seria adversário do Coelhão na Série B de 2010. Essa decisão deixou a torcida e a diretoria americana bem chateadas. Quando a gente foi pego de surpresa com o Givanildo falando que estava indo embora, que estava indo para o esporte, que ele não tinha contrato, não tinha planejamento. Uns 2 dias depois que ele saiu, nós tivemos uma reunião na empresa do Salum, devia ter umas 20 pessoas. Ele pegou, tá aqui o contrato que ele falou que não tinha, e jogou na mesa para quem quisesse ver. Tava lá o contrato, com salário, com tudo assinado e tudo mais. E nessa reunião, falou, olha, eu tenho uma lista de técnicos aqui. Foi passado por empresários, né? E ele pegou e pediu, alguém tem alguma sugestão de técnico aqui? E eu dei a sugestão do Mauro, que já tinha tido uma passagem boa pela América, apesar de curta, segundo o Alencar, que era o Vanderlei Luxemburgo da 2ª divisão. Não lembro por que ele não veio, não me recordo se ele estava compromissado já com alguém, estava esperando alguma coisa. Eu sei que ele não estava disponível, mas se deixou prontamente para vir, assim que possível, numa próxima oportunidade. Então, como o Mauro Fernandes não pôde vir nesse primeiro momento, o América trouxe Marco Aurélio para comandar o time. Isso ainda em dezembro de 2009. De volta à Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do América pensou alto e acertou ontem a contratação do técnico Marco Aurélio, que estava na Ponte Preta. Com currículo recheado de passagens por equipes como Vitória, Palmeiras, Figueirense, entre outros, Marco Aurélio, de 57 anos, viveu seu melhor momento no Cruzeiro em 2000, quando conquistou a Copa do Brasil no comando do time celeste. E com a chegada de Marco Aurélio, a pré-temporada americana já começou em dezembro. Nesse primeiro momento, o América acertou a permanência de Flávio, Evanilson, Micão, Wellington Paulo, Moisés, Irênio, Zé Rodolfo e Fábio Bala, mantendo uma base do time campeão. Bruno Mineiro, destaque do time, foi um dos poucos que não renovou e acabou indo para o Atlético Paranaense já em janeiro. E também trouxemos alguns reforços, como o zagueiro Gabriel, o atacante Laécio, e poucos dias antes do Campeonato Mineiro estrear, anunciamos a chegada de Joãozinho e Fábio Júnior. Velhos conhecidos do futebol mineiro, os atacantes Fábio Júnior e Joãozinho foram apresentados como reforços do América para o Campeonato Mineiro. Os jogadores fizeram exames médicos na manhã de ontem no CT Lana Drummond e assinaram um contrato. Os 2 recém-chegados poderão estrear contra o Atlético domingo no Mineirão, se a documentação for regularizada na CBF. Eles ainda apresentaram os novos uniformes da equipe para a temporada. O clube terá material esportivo fornecido pela empresa brasileira Cancha. Já a Kickball estampará somente as camisas da categoria de base. Mas esse evento não foi só um lançamento de camisa. Foi uma remodelação da marca América que o Conselho de Administração fez a partir de 2009. Quem esteve à frente dessa área foi o Olímpio Naves e ele conta um pouco desse processo. Eu achava que o América tinha que ter também uma imagem legal. Eu queria que o América tivesse um mascotezinho, consegui que eles colocassem o coelhinho, né, no peito da camisa, né? De um lado o escudo, do outro no peito.
As fornecedoras de material resistiram muito, porque normalmente eles põem do lado, né, a marca. Eu falei, não, põe no meio aqui. Eu me lembro da Lupo, eu mesmo rascunhando um desenho, veio pro meio, acho que até da própria cancha foi para aí e tal. E o coelhinho, eu insisti para a gente fazer dele uma marca legal. Mas eu vou chamar alguém para fazer isso, mas tem que ser alguém americano, se possível alguém da torcida. E aí, eu comentando com as pessoas, me falaram do Samuel Pimenta, né? Que a Isabela Pimenta, irmã dele, já estava fazendo algumas apresentações com os uniformes novos e tudo mais. Aí eu chamei o Samuel Pimenta. Primeiro, eu pedi para ele bolar o coelhinho. Ele fez umas 2 ou 3, não sei, tentativas. Mas eu falava, Samuel, o seu trabalho é muito bonito, mas você está fazendo quase que um coelhão grandão. Eu quero um negócio sutil para ficar na camisa e tal. Até que ele pegou esse negócio e fez aquele coelhinho. Então, assim, sou muito grato ao Samuel, que ele veio como torcedor e fez aquilo para nós, né? Com relação ao escudo, eu contratei para o América, sem ter dinheiro, então combinado com o pessoal da ACE. Eu falei, moçada, vocês estão relativamente começando agora. O América é uma bela vitrine, tem a mídia espontânea, está toda hora na frente. Eu gostaria que vocês topassem esse trabalho do América, mas sem receber diretamente. Nós não temos dinheiro para receber isso em troca de serviços, comissões e tal. Eles toparam e daí veio também mudança do escudo. Com os reforços apresentados, as camisas do ano à venda, a nova marca América começava o Campeonato Mineiro. Era a mesma fórmula do ano anterior. Uma primeira fase com 12 clubes em um turno único, onde passavam 8, que faziam quartas, semi e final. A estreia americana também repetia o ano anterior, de novo contra o Atlético, dia 25 de janeiro. Marco Aurélio mudou o esquema do Givanildo e, ao invés do 3-5-2, escalou o time num 4-5-1, com o Flávio no gol, Micão e o Wellington Paulo na zaga, Nando e Zé Rodolfo de laterais, Danilo jogou improvisado no meio, junto com o Leandro Ferreira, Moisés, depois entrou Dudu, Rodrigo, depois entrou Irênio e Luciano. Na frente, o único atacante, Laécio, depois Léo o substituiu. Num clássico bem movimentado, o América e o Atlético empataram por 1-1, ontem à tarde no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2010. Cada equipe teve seu melhor momento numa metade do jogo, mas a equipe do técnico Marco Aurélio criou as melhores chances de gol e poderia ter saído com os 3 pontos. O primeiro tempo foi todo do América, que venceu com gol de Rodrigo logo aos 5 minutos. Na segunda etapa, o time de Vanderlei Luxemburgo reagiu e chegou ao empate. O primeiro clássico de 2010 foi muito parecido com o primeiro clássico de 2009. Logo na abertura, né? Mais de 40 mil pessoas no Mineirão, lotado, árbitro mineiro. E a gente começa o clássico daquela mesma pressão, né? O ataque deles, Marques, Tardelli. Então, assim, muita velocidade, muita técnica e com a conivência da arbitragem também, né? Só que mal sair na bola, tipo, o jogo ainda, o pessoal tava se ajustando. O Rodrigo, ele deu uma paulada quase no meio da rua e o goleiro Aranha do Atlético aceitou. Foi um golaço. E aí, esse jogo, ele teve uma história diferente de 2009, porque 2009 foi aquela tensão, né, aquele 0-0. O clássico de 2010 eu tenho lembranças melhores que o clássico de 2009, porque o 2010, com a abertura do placar, o Atlético foi para cima e o América com um meio campo muito habilidoso, né, e com o Luciano, Moisés, o Irene. Então o América conduziu essa partida com tranquilidade, né. Foi pro segundo tempo, expulsaram o Nando e 1 minuto depois da expulsão do Nando, o Fabiano empatou a partida. O Mineirão explodiu, mas acabou 1-1 e nós achamos assim que estava dentro de uma perspectiva de que a gente esse ano iria continuar na ascensão que tinha começado no ano de 2009. Os próximos 2 jogos do Coelhão eram fora de casa.
fomos ao Triângulo enfrentar o Uberlândia dia 30 de janeiro e voltamos com uma boa vitória, 3-1, com o Euler marcando 2 vezes e Moisés fazendo o terceiro. Euler ainda fez mais um, mas o Bandeira acusou impedimento e logo em seguida o juiz expulsou o Filho do Vento por reclamação. A diretoria americana fez uma reclamação formal na federação contra a arbitragem e já naquele início vinha prejudicando o Coelho. Esse jogo foi a estreia de Fábio Júnior no América. Ele entrou no segundo tempo, substituindo Laércio. E o jogo seguinte, contra o América de Teófilo Otoni, foi sua estreia como titular. Jogo no dia 7 de fevereiro, um domingo, às 11 da manhã, com o sol daqueles, lá no Vale do Mucuri. 40 graus registrados. Obviamente que o jogo ficou prejudicado com isso e com o gramado ruim. E ficamos num 0-0 mesmo. Mas o calor foi tanto que Moisés passou mal e teve de ser substituído. Depois de 2 jogos fora, o América voltava a jogar para sua torcida no Mineirão. Agora, 2 jogos seguidos em casa. 2 tropeços que sacramentaram a saída de Marco Aurélio do comando. Primeiro, dia 12 de fevereiro, perdemos para o Tupi por 1-0. Jogo que teve a estreia de Joãozinho, mas o ataque ficou em branco mais uma vez. E depois, dia 17, perdemos para o Ipatinga por 3-2, com direito a gol de Alessandro, ex-América. Os gols americanos foram de Irênio e Joãozinho. Esse jogo deveria ter sido no Ipatingão, mas ele também estava em reforma, e por isso o Ipatinga estava jogando no Mineirão também. A torcida estava revoltada com Marco Aurélio e pediu a cabeça do técnico. Marco Aurélio caiu na manhã seguinte. Mauro Fernandes se apresenta hoje à tarde e já dirige o treino do Coelho visando o jogo de domingo, no Mineirão, contra o Vila Nova. Ele assume o lugar do demitido Marco Aurélio, que perdeu o cargo ontem pela manhã, por causa dos resultados negativos da equipe. Marco Aurélio ficou apenas 5 jogos no comando do time do Ouro. Essa era a segunda passagem de Mauro Fernandes pelo América. Na primeira, em 2002, ele levou o Coelho à 5ª colocação da Série B naquele ano, mas não conseguiu acesso. E ele já chegou com um discurso de que, se não podemos usar o Indepa, temos de fazer do Mineirão a nossa casa. Outra mudança é que ele voltou o time ao 3-5-2, estabelecendo uma postura que tinha sido de muito sucesso no ano anterior com o Givanildo. Sua estreia foi contra o Vila Nova, dia 21 de fevereiro, no Mineirão. Vila treinado por Flávio Lopes. E o time de Mauro Fernandes parece que aceitou bem as mudanças e abriu o placar já aos 4 minutos com o Fábio Júnior. Primeiro gol dele com a camisa americana. Mas apesar da vantagem, não jogamos bem. Tínhamos a bola, mas pouco fazíamos contra o Vila. E na sequência, o Vila empata. E no segundo tempo, vira. Perdemos a terceira e estamos em 8º na classificação. Era um tabu vencer no Mineirão. Em 2009 já tinha sido, e em 2010 parecia que continuava igual. A última vitória no Mineirão tinha sido em 2005. Essa pressão incomoda a torcida e o time. Mauro Fernandes tentava trabalhar o lado psicológico dos atletas para a gente voltar a vencer. E isso acontece nas 2 próximas rodadas. Dia 28 de fevereiro, um domingo de chuva, às 19h30 da noite no Mineirão, um público baixíssimo viu a goleada de 4-0 sobre a Caldense. Gols de Joãozinho, 2 de Fábio Júnior e 1 de Euler. Mas apesar do placar, o América ainda desperdiçou muitas outras chances. E dia 4 de março, uma quinta-feira à noite também, vencemos o Ituiutaba por 3-1 e de novo um público muito pequeno. Gols de Fábio Júnior, Rodrigo e Leandro Ferreira. Com essas 2 vitórias seguidas, o América se reabilitou, estava agora em 5º na classificação e teríamos 10 dias para nos prepararmos para o clássico contra o Cruzeiro no dia 14 de março. E foi um clássico emocionante. Debaixo de um temporal, o América foi para cima do Cruzeiro e jogou de igual para igual. Joãozinho travou uma luta pessoal com Caçapa, zagueiro do Cruzeiro. Parece que eles esqueceram do jogo e ele partia pra cima, ele preocupava em detonar o zagueiro e o zagueiro indo firme pra cima dele. E eu lembro de um drible que ele deu, ele tava de costa, ele recebeu a bola, fingiu que ia virar e voltou. Ele não encostou no Cláudio Caçapa, ele tonteou e caiu assim. E isso me marcou muito, eu falei, não, que isso, cara, o cara
partiu para cima mesmo. Ele conseguiu deixar o zagueiro do Cruzeiro no chão e ele estava de costa ainda do cara. Ele não encostou no cara, ele fez uma jogada de corpo. Eu fiquei impressionado. Um dos dribles mais bonitos que eu vi no clássico, assim, é tão difícil, né, drible em clássico, porque é muito pegado, né? Por causa da chuva, a partida ficou paralisada por 38 minutos. E quando voltou, o campo já estava completamente encharcado. Os times então tiveram que se adaptar a um novo modelo de jogo. E o Cruzeiro foi mais rápido e abriu o placar no último minuto do primeiro tempo. Nosso goleiro era o Gleger, porque o Flávio estava machucado. No segundo tempo, a chuva diminuiu um pouco e o América foi para cima. Num lance aos 14 minutos, Leandro Ferreira chuta de fora da área. Fábio Júnior, mais atrás, Leandro Ferreira, forte o chute! Gol! Do América! Leandro Ferreira, para a alegria do torcedor do América no Mineirão. Depois do empate, o Cruzeiro cresce no jogo e passa a controlar as ações. Com o campo escorregadio, o juizão acaba marcando um pênalti para eles numa trombada normal do Gleger, nosso goleiro, com o atacante deles. Só que o Gleger defende esse pênalti. O Cruzeiro continua atacando, pressionando e acaba fazendo o segundo, 2-1. Para piorar, eles ainda fazem o terceiro. Com a vitória já consolidada, eles recuam e o América é que volta a pressionar. E aos 44, Fábio Júnior recebe dentro da área, gira em cima do zagueiro e faz um golaço. Cruzamento por baixo, Fábio Júnior! Gol! Fábio Júnior para o América! Aos 45 minutos do segundo tempo! O América tentou ainda chegar ao empate, mas o tempo era curto e ficamos no 3-2 mesmo. Quase não restava tempo, mas a torcida prendeu a respiração até o último instante. Se o Coelho perdeu para um tradicional rival, o time pelo menos mostrou brilho, lutou o que podia. Faltavam 2 rodadas para encerrar a primeira fase. O América estava em 8º na classificação, mas a distância para o 9º colocado era grande, então a probabilidade de não classificar era pequena. Tanto que bastou um empate com o Democrata no dia 22 de março para garantir nossa classificação. Ficamos em 1-1 no nosso último jogo no Mineirão nessa fase. Gol do zagueiro Gabriel de cabeça. A última rodada, então, serviu para que a gente conseguisse subir um pouco na classificação. Estando em 8º, pegaríamos o Cruzeiro nas quartas de final, já que eles eram os líderes do campeonato. Então, a ideia era evitar isso. Fomos ao Triângulo mais uma vez, dessa vez para enfrentar o Uberaba, e longe da torcida, o Coelhão venceu por 2-1 e subiu para a 6ª colocação. Leandro Ferreira, mais uma vez de fora da área, fez o primeiro e Fábio Júnior fez o segundo. O problema foi que o Atlético ficou em 3º no campeonato e assim já pegaríamos eles nas quartas. Com os resultados da última rodada, os confrontos das quartas de final foram Cruzeiro e Uberaba, Democrata de Governador Valadares, que ficou em 2º, e Vila Nova, Tupi e Ipatinga e América e Atlético. E os jogos das quartas já aconteceram na semana seguinte. O primeiro, domingo, dia 4 de abril, no Mineirão. E o segundo, dia 7, no Ipatingão, que o Mineirão ia receber um festival de Axé Music. 2 jogos que fizeram jus ao termo clássico. E, igual ao ano anterior, mostraram que o Coelhão não estava morto. Antevendo problemas, o América tentou forçar que a arbitragem fosse de fora. Mas sem força política nesse momento, teve seu pedido negado pela federação. O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira indeferiu o pedido do América de escalar árbitro de outro estado contra o Atlético. A diretoria do Coelho havia alertado a entidade que a equipe foi prejudicada pelos pretensos erros do árbitro Cleison Veloso Pereira na derrota do Cruzeiro e de Átila Carneiro Magalhães no jogo contra o Uberaba, no domingo. As decisões com o Atlético, né, foi uma semifinal muito polêmica. Qualquer geração de americano pode te dizer sobre grandes erros que fez com que prejudicasse demais, né, o América diante do Atlético, né? Familiares mais antigos falavam muito de um gol de mão do Atlético em 58 que evitou o bicampeonato do América. Aí outros vão falar aí do soco do Éder no Wagner, né, que o Éder foi
expulso, o juiz não deu pênalti com bola em jogo. E aí tem muita história. Cada geração de americano vai contar uma aberração, né? Essas decisões aí, essa semifinal contra o Atlético, foi muito marcante nesse sentido. Muito marcante porque eu lembro que fizeram de tudo para dar Atlético e Cruzeiro na final. E como era América e Atlético na semi, o Atlético tinha que passar. Então fomos para a luta no primeiro clássico e já começamos com tudo. Mauro Fernandes colocou uma formação com apenas Laércio de atacante, privilegiando a marcação e as saídas rápidas. E foi assim que conseguimos abrir o placar. Danilo serviu Laércio dentro da área. Pronto para invadir a área do Atlético, Danilo tocou para lá, não alcançou, Cáceres, gol! Gol! Laércio! Gol do América no Mineirão, Laércio! Aos 29 minutos, Irene faz uma bela jogada e toca para Laércio na direita. Agora é ele que dá assistência para o Danilo marcar o segundo. Irênio de frente para a marcação, passou pelo Jonilson. Irênio, bola para o Laércio, tocou, a bola vai entrando! Gol! Danilo! Danilo para o América! Laércio devolvendo a gentileza ao Danilo. Só que no minuto seguinte, o Atlético diminui. E esse primeiro gol abala a confiança americana. A partir daí, o que vemos é um Atlético fazendo o que quer. Em 15 minutos, eles fazem 3 gols e viram o jogo, deixando a torcida americana perplexa. No segundo tempo, o América volta até mais disposto e tenta encurralar o rival. Mas o Atlético controla o jogo sem se expor demais. Aos 33 minutos, Rodrigo bate uma falta de fora da área e faz um golaço. O Rodrigo chuta muito bem. Irênio a mesma coisa. Danilo também está compondo a barreira. A cobrança vai rolar. Rodrigo, gol, gol! Gol! Rodrigo! Gol do América, Rodrigo empata o jogo! Debaixo de muita chuva, Rodrigo, 3 para o América, 3 para o Atlético. Depois disso, com o gramado encharcado, os jogadores cansados, nenhum time conseguiu fazer muita coisa e ficamos no 3-3. Esse eu arrependo demais, esse eu fico muito triste porque a gente abre 2-0, então assim a gente tinha que ter segurado. E infelizmente foi o dia que o Fabiano, né, novamente o genro do Luxemburgo, ele marcou 3 gols nesse jogo. E ainda a gente conseguiu buscar com o Rodrigo no final o empate, ou seja, a gente não saiu do Mineirão triste porque a gente buscou o empate no final, mas eu lembro que a gente ficou lamentando, né, ter iniciado a partida com 2-0 e depois ter tomado a virada. Vamos para o segundo jogo então, precisando de uma vitória. O primeiro tempo foi um jogo de 2 times iguais. Até nos esquemas, os times se espelhavam. Luxemburgo entrou com 3 zagueiros também. E Mauro Fernandes colocou Laércio e Fábio Júnior na frente. Tivemos uma bola na trave de Danilo, mas a maior parte do jogo foi travada no meio de campo, sem muitas chances para ambos os times. Só que a arbitragem foi péssima, desde o início. Não foi um jogo violento ou cheio de brigas e tensão. E a arbitragem apitava falta onde não existia e distribuía cartões em faltinhas bobas. Com isso, aos 35 minutos, Preto foi expulso. Tomou 2 cartões amarelos em faltas extremamente simples e comuns. E esse jogo no Ipatingão teve, assim, absurdos. O árbitro parou o América o jogo inteiro com faltinhas, né? Só amarelando o América. Então essa expulsão logo no início do jogo fez com que a gente praticamente ficasse sem condições de buscar, né? Mesmo após a expulsão de Preto, o América ainda se manteve firme durante o restante do primeiro tempo. Mas quando voltamos do intervalo é que o caldo entornou. A arbitragem continuou ruim e o gol do Atlético sai depois que o Bandeira marca uma falta inexistente para eles. Aos 22 minutos, eles ampliam para 2-0.
Com esse placar e com um a mais em campo, eles ficam tocando a bola e o América desesperado correndo atrás. Mauro Fernandes coloca Joãozinho no jogo e é ele que manda uma bomba de fora da área aos 28 minutos e diminui para 2-1. A marcação é do Carlos Alberto. Joãozinho, ainda ele, de fora da área, ele bate! Gol! Do América! Joãozinho! A bola bateu no Erley no meio do caminho, enganou o Aranha. Mas apesar do gol, o jogo não se alterou. E o América continuou brigando muito num jogo difícil de conseguir reverter. Com o América precisando ir para cima, o Atlético teve muitas oportunidades para ampliar em contra-ataques, mas foram displicentes e perderam. E a persistência americana acabou rendendo mais um gol e um novo empate no clássico. Joãozinho entra na área, tem 4 em cima dele, ele toca pro Danilo sozinho fuzilar pro gol. Passe aqui na esquerda pro Joãozinho, posição legal para ele, girou muito bem, ainda o Joãozinho invadiu a área, 3 na marcação, que ótima inversão para o Danilo, perna direita na bola! Gol! Danilo para o América! Olha que chute bonito do Danilo, 2-2. Mas já é tarde. Esse gol saiu aos 46 e o juiz encerra a partida aos 49. Joãozinho sai de campo chamando o juiz de ladrão. Foi um escândalo tão grande. Os dirigentes do América, os jogadores do América foram pro vestiário do árbitro. E eu não sei se eles derrubaram a porta ou só esmurraram a porta do vestiário, mas me marcou que nesse ano foram 3 jogos com o Atlético, né? A gente não perdeu para eles, né? E teve um amistoso também lá na Arena do Jacaré, portão fechado, preparatório para a Série B e eles para a Série A, né? E o América ganhou esse jogo por 1-0, ou seja, então a gente entra, né, nessa Série B assim, muito focado e bem disposto a manter a ascensão meteórica do clube desde o ano anterior, né? Porque a gente fez frente aí até para adversário de Série A na preparação para o campeonato da Série B, que deixou muita lembrança boa pro pessoal. Esse amistoso com o Atlético foi só em junho daquele ano e seria o teste para saber se a Arena do Jacaré estava apta mesmo a receber os clubes de BH, enquanto os 2 estádios da cidade passavam por reformas. Em Belo Horizonte, a praia da estação transformou a cidade num mar de marchinhas e atraiu cada vez mais pessoas para os espaços públicos. Em Brasília, a Lei Complementar número 135, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa, foi aprovada na Câmara e no Senado Federal por votação unânime. Esta lei proíbe que políticos condenados em decisões colegiadas de segunda instância possam se candidatar. E no Uruguai, o ex-guerrilheiro tupamaro José Mujica, que tinha sido eleito em 2009, assume a presidência. A reforma do Independência finalmente começou a acontecer em 2010. Depois de ser fechado em novembro de 2009, o governo anunciava em fins de janeiro que finalmente as obras da construtora Andrade Valadares iriam começar. O governador Aécio Neves autorizou nesta sexta-feira, dia 22, início imediato das obras no estádio Raimundo Sampaio, o Independência, em Belo Horizonte. O objetivo é dotar o estádio das condições necessárias para sediar os jogos dos campeonatos mineiro e brasileiro, no período em que o Mineirão estiver fechado ao público para as obras de modernização visando a Copa do Mundo de 2014. Esse evento foi assistido por alguns americanos que aproveitaram para guardar para sempre alguma lembrança daquele velho Independência que estava indo embora. Como conta o André Guimarães. Naquele começo ali de 2010, o governo tinha interesse de começar as obras do Independência urgente, porque as obras do Mineirão também já iriam começar no meio do ano. Então, o governo fez uma pequena solenidade junto ao América, com a presença do governador, autoridades, aquela coisa toda, para começar as obras da Independência. Então, né, aquele discurso tradicional. Aí chegou uma retroescravadeira, entrou no gramado, foi lá e deu umas pasadas na arquibancada. Tirou ali, sei lá,
meia dúzia de metro quadrado ali das arquibancadas para dizer que começou a obra. E obviamente parou, porque a obra, né, ia começar desmontando ali as estruturas, né, primeiramente. Eu peguei e guardei um pedaço da arquibancada branco e um pedaço verde, pensando em fazer um souvenir qualquer hora, mas até hoje não fiz. Eu também falei assim, eu vou levar aquele escudo que está acima do placar. Eu subi lá e era extremamente difícil de tirar aquilo, ainda mais sem ferramenta adequada. Eu falei, não vai dar para tirar. E acabou que quando foi feita a retirada, ele praticamente se perdeu. Ficou quase que inutilizável. Mas aí eu peguei aquele escrito América do placar, eu arranquei aquilo e aquilo ficou guardado comigo durante quase um ano, até que eu falei, para que eu tô guardando isso aqui? Vou dar para alguém que guarde melhor a memória do América. Então passei para o meu amigo Mário Monteiro e ele o guardou, acho que até hoje está com ele isso aí. Nos meses seguintes, a obra começaria de fato e toda a estrutura de arquibancada, gramado, bancos de reservas, cabine de imprensa e lanchonete seria demolida. O único setor mantido foi o dos vestiários, para apoio logístico dos engenheiros e demais funcionários. Mas o projeto inicial, que previa, além do novo estádio com capacidade para 25 mil espectadores, também um prédio anexo para convenções, foi reduzido. Esse edifício de convenções e eventos, além de um estacionamento sobreposto, foi adiado para o futuro próximo. Em junho, o Mineirão foi fechado para começar sua reforma e a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, foi reformada e anunciada como um estádio que serviria aos clubes de BH, enquanto o Indepa ainda não estivesse pronto. O prazo para a reforma da Independência era até outubro de 2010. O Independência será praticamente um estádio novo, em condições de, já esse ano, a partir de outubro, sediar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e no ano que vem será o grande palco do futebol mineiro e do futebol nacional, disse Aécio Neves. Essa era a previsão anunciada à imprensa naquele início de janeiro, mas diversos fatores adiaram as obras e em setembro a imprensa já noticiava que a previsão de uso do estádio seria somente a partir de março de 2011. No final das contas, o Indepa só foi reaberto em abril, mas de 2012. Em maio de 2010, então, com o Mineirão ainda aberto, o América fazia sua estreia pela Série B daquele ano. E a preparação para o início do campeonato foi intensa. Nesse momento, alguns jogadores deixaram o CT Lano Drummond. Evanilson, Fábio Bala e Ramos foram os primeiros. Joãozinho também deixou o Coelho antes da Série B começar e Moisés foi emprestado ao Sport. Ao mesmo tempo, alguns reforços também chegaram. O volante Luiz Ricardo e o zagueiro Marcos Vinícius foram os primeiros. Depois, os volantes Neto Maranhão e Dudu Araxá, os atacantes Thiago Silvi e Jandson, além de Marcos Rocha, lateral direito do Atlético, que estava na Ponte Preta. Com isso, no dia 7 de maio, estreamos contra o Bragantino no Mineirão. Uma sexta-feira à noite. Mauro Fernandes escalou um 3-5-2 assim nessa estreia. Flávio, Gabriel Santos, Otávio e Preto, Danilo, Leandro Ferreira, Dudu, Irene e Rodrigo, Laércio e Thiago Silvi. Depois entraram Ian e Luciano. 6 anos depois, o América voltou à Série B do Campeonato Brasileiro ontem à noite no Mineirão e empatou por 0-0 com o Bragantino. Poderia ter sido muito melhor pelas chances criadas e a pressão no segundo tempo, comprometidas, porém, pelas falhas nas finalizações e ainda a falta de sorte. O destaque da partida acabou sendo o goleiro Gilvan do time paulista, com boas defesas, principalmente em chutes do atacante Thiago Silvi, que não teve categoria para fazer o gol logo na sua estreia com a camisa do Coelho. O Bragantino não ofereceu grandes perigos e a má pontaria americana era algo que precisava ser ajustada para que o time conseguisse ter maior êxito. A Portuguesa goleou Vila Nova e foi o líder da Série B nessa primeira rodada. Na sexta seguinte, dia 14, viajamos a Joinville para enfrentar o Curitiba. O Coxa estava punido pela CBF de não poder jogar em casa, porque no ano anterior, quando ela foi rebaixada, tiveram invasões de campo dos torcedores, aquela bagunça. Então, o América acabou se dando bem de enfrentá-los nesse início, sem jogar no Couto Pereira. O Coxa perdeu na estreia para o Náutico, mas ainda era um dos candidatíssimos ao acesso e ao título daquele ano.
e conseguimos outro empate, 1-1 dessa vez. Mauro Fernandes manteve o time da estreia, mas colocou Fábio Júnior no lugar do Thiago Silvi. Mas foi outro atacante que marcou nosso primeiro gol na competição. Irene bateu de falta fora da área e Jandson, que tinha acabado de entrar, desviou, matando o goleiro do Coxa. Vai Coelhão, joga por nós Coelhão, 19 minutos, etapa final, 1 para o Curitiba, 0 para o América. Irene tomando distância, chutou no desvio, marcou, olha o gigante, gol! Gigante, a altura do Coelhão, gigante entra para fazer o gol de empate aos 19 minutos. Esse empate foi muito comemorado pelas circunstâncias, mas somente 2 pontos em 2 rodadas era ruim. Os líderes da Série B nessa altura eram Náutico, Bahia e Figueirense, que já tinham 6 pontos. E a terceira rodada era exatamente contra o Figueirense, de novo no Mineirão, dia 22 de maio. Um jogo muito disputado, em que tivemos diversas chances e eles também. Até que aos 39 minutos, Rodrigo bate uma falta de fora da área, Fábio Júnior cabeceia na trave, a bola volta e Luciano, também de cabeça, abre o placar. Gol de oportunista, que faz a torcida americana vibrar. O jogo ainda teria muitas outras jogadas de perigo, tanto para o América quanto para o Figueirense, mas o placar seria mantido e ganhamos a primeira. A quarta rodada já foi na terça seguinte, dia 25, e o jogo era em Natal contra o Xará de lá. O América fez tudo certo, resistiu à pressão, o Flávio fez grandes defesas, pelo menos 2 foram milagrosas, e quando fomos à frente, soubemos matar o jogo. Primeiro com Micão de cabeça, aos 10 minutos, e depois com o Luciano num golaço de fora da área, aos 27. Com essa vitória de fora de casa, pulamos para a 5ª colocação com 8 pontos. Os líderes, Bahia e Náutico, estavam com 10. Mas a notícia ruim desse jogo foi que o lateral Danilo poderia ter jogado sua última partida pelo Coelhão. O Santos informou que ia pagar a multa e levá-lo. O Santos ligou para o América e falou que no dia seguinte estava depositando a multa. O América foi desesperado, cara, bem desesperado. Aí foi lá e negociou, o América acabou ficando com uma porcentagem, se não me engano era 10% ou 20%. O América recebeu 2 milhões pela sua venda e ficou com 25% dos direitos do Danilo para as futuras vendas. Com a negociação da diretoria americana e um pedido do próprio atleta, Danilo ainda ficou mais 3 jogos e só foi para o Santos quando o campeonato foi paralisado por causa da Copa do Mundo depois da 7ª rodada. A 5ª rodada, contra o Ipatinga, teve Danilo escalado e foi um jogo para a torcida festejar no Mineirão. Jogo dia 29 de maio. O Ipatinga ainda estava sem vencer na competição e amargava a lanterna. E o Coelhão não teve dó, sapecou 4-0 no lombo do time. Gols de Dudu, Luciano, Thiago Silvi e Rodrigo. Mas Mauro Fernandes tentou não deixar a empolgação tirar o foco do grupo. O técnico Mauro Fernandes destacou o espírito de competição dos jogadores. Não tem empolgação. Temos de procurar trabalhar com simplicidade, com essa mesma humildade que a equipe vem trabalhando, mas acima de tudo com uma união muito grande. Com 3 vitórias seguidas, o Coelhão entrou no G4 pela primeira vez. E o desafio a seguir era contra o melhor ataque da competição, a Portuguesa. Jogo lá no Canindé, dia 1º de junho. E jogando mal, perdemos a primeira, 1-0 para a Lusa, um jogo em que eles tiveram 2 jogadores expulsos e a gente teve 3, Dudu, Leandro e Micão, o que seria um problema para a próxima rodada. A 7ª rodada era a última antes da parada para a Copa. Jogo contra o Vila Nova de Goiás, no Mineirão, dia 5 de junho. E mesmo com os desfalques, o América não teve problemas. Jogou bem, criou chances até para golear. Um dos destaques foi o lateral Danilo, que fez sua despedida do futebol mineiro, depois de 31 jogos e 2 gols com a camisa do Coelho. Outra que se destacou foi Luciano. O segundo tempo do armador Luciano também foi diferenciado. Fez as jogadas pelas pontas, sem velocidade, sempre com muito perigo. Os
Os goianos não tiveram pernas para acompanhar. Mas os gols saíram dos pés da nossa zaga. O primeiro foi de Fabrício, depois de um escanteio, que a bola sobrou para ele, e o segundo de Gabriel, que recebeu uma assistência de Luciano. 2-0, que deixava o Coelhão na vice-liderança da Série B durante a parada para a Copa. América no ataque, Luciano passou, tocou, o Fábio vai fazer, bateu pro gol! Gol! Como o Fábio Júnior, o pelotaço, o goleiro não pôde defender. Gabriel, 30 do segundo tempo, uma bomba, um tijolaço. Ufa, Bruno Azevedo. O gol do alívio, o gol da tranquilidade, o gol do anjo Gabriel. Mas que jogada de craque do Luciano. Luciano, sempre ele, quando quer, quando tá com o dedo lá no 220, acaba com o jogo. Passou de 4 jogadores, tocou a bola para o Gabriel, zagueiro em condições, e aí, meu amigo, foi uma porrada no canto direito. Conversei com o Luciano, o craque americano desse início da Série B, e ele me contou que sua boa fase se devia à liberdade que o Mauro Fernandes dava para ele jogar. O time teve um encaixe excelente. Primeira rodada ali nos jogos no Mineirão. Teve aquela vitória contra o Figueirense. Eu tive a oportunidade de fazer o gol. Daí eu ganhei bastante confiança. O Mauro me deu a oportunidade de jogar titular. E daí eu aproveitei essa oportunidade. Fiz gol contra o Figueirense, contra o América de Natal, do Ipatinga. Foram bons jogos. E no último jogo do Danilo, nós vencemos o Vila Nova 2-0. Foi muito bom mesmo. E o ano de 2010, o time teve uma boa performance, né? Eu tive uma confiança muito grande através do Mauro, do treinador. Então eu me senti à vontade. Eu tive o privilégio, né, Sérgio, esse período que eu tive no América, a maioria dos treinadores sempre me dava essa liberdade, né, de poder jogar livre, né, sem ter aquela obrigação de marcar, né. Eu ficava mais como segundo atacante, mas naquela característica mesmo de criar as jogadas, cair por 2 lados do campo, enfim. Nesses jogos antes da parada para a Copa, a diretoria aproveitou para homenagear grandes craques da história americana. No jogo contra o Figueirense, homenageamos Jair Bala, que fez a preleção com os jogadores e recebeu uma placa. O jornal O Lance publicou uma revista sobre ele e a torcida podia comprar uma réplica da camisa dele de 71. Depois, no jogo contra o Vila Nova, Juca Show teve seu pé marcado na calçada da fama do Mineirão. Homenagens mais que merecidas a nossos ídolos. Eu vou colocar uma foto com o registro do Juca Show na calçada da fama nas redes do América História. Me segue lá para ver, @AFC História no Twitter, Instagram e Facebook. Depois da parada, o primeiro jogo foi contra o Brasiliense, dia 13 de julho, lá em Taguatinga, no Cerejão. O América não voltou bem, apresentou um futebol burocrático, sem nenhuma criatividade, e deixou o Brasiliense dominar o jogo e abrir o placar. Somente no meio do segundo tempo, o Coelhão começou a reagir. Aos 30, Jandson empata, mas o Bandeira marca impedimento incorretamente. Aos 45, Jandson então faz de cabeça e assim empatamos em 1-1. Essa Série B foi muito equilibrada. Então, com o empate, saímos da vice-liderança para o 5º lugar. E a rodada seguinte era contra o Náutico, que era o líder então. Estreia na Arena do Jacaré, dia 17 de julho. E perdemos a primeira jogando em casa. O jogo foi equilibrado até os 30 minutos, quando eles fazem um gol num vacilo de Flávio. 10 minutos depois, ampliam para 2-0. Aos 45, Thiago Silvi diminui depois de um passe açucarado de Fábio Júnior. No segundo tempo, vamos com tudo para cima do Timbu e eles ainda têm um jogador expulso. Mas com 1 a menos e uma retranca total, o Coelhão não consegue empatar. Final 2-1 e caímos para a 8ª posição. Na 10ª rodada, recebemos o Icasa, de novo na Arena do Jacaré, dia 23 de julho.
A diretoria coloca ônibus para levar a torcida para Sete Lagoas e aumentar nossa presença no estádio. Naquela sexta-feira à noite, e o time volta a jogar bem e vence. O América voltou a integrar, ainda que provisoriamente, o grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Icasa por 2-0 ontem à noite, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Coelho foi melhor e mereceu vencer, com gols de Elton Luiz e Thiago Silva, ambos no começo do segundo tempo. Subimos para a 4ª posição e vamos enfrentar o Asa, lá em Arapiraca, na 11ª rodada. Tínhamos boas lembranças de lá pelo título da Série C do ano anterior, mas esse jogo, em 31 de julho, não teve uma boa memória. Abrimos o placar com 1 minuto de jogo com o Thiago Silva, mas depois tomamos a virada em 2 vacilos da nossa defesa. A defesa era o ponto forte desse time. Éramos a defesa menos vazada do campeonato nessa altura, somente 7 gols em 11 jogos. Mas ainda assim, foi ela responsável por perdermos uns pontinhos preciosos nesse jogo. E o ataque também era criticado. Fábio Júnior, nosso principal atacante, ainda não tinha feito gol nenhum na Série B. Já amargava um jejum de mais de 4 meses. O último gol que ele tinha feito tinha sido no clássico contra o Cruzeiro, ainda na primeira fase do Mineiro. No jogo seguinte, contra o Duque de Caxias, dia 6 de agosto, Fábio Júnior estava machucado e Mauro Fernandes entrou com Jandson e Thiago Silva no ataque. E substituiu Silva no segundo tempo com Diego Clementino. Mas o craque do jogo foi mais uma vez Luciano, que voltava depois de uma contusão e sofreu um pênalti que Jandson bateu bem e deu assistência para Silva marcar o segundo. O Duque de Caxias diminuiu e o jogo ficou tenso no final, mas acabamos vencendo por 2-1. A partida da 13ª rodada era de novo fora e o Coelhão tentava se recuperar em jogos fora, já que há muito tempo não conseguia pontuar. E não foi dessa vez também. Jogando mal, perdemos de 3-0 para o Santo André, dia 10 de agosto. Santo André, que estava na zona da degola. Mauro Fernandes chegou a dar declarações dizendo que o primeiro tempo foi horrível. Então, dia 14, voltamos a Sete Lagoas, agora para enfrentar o Paraná. Disposto a aparecer novamente entre os primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro, o América terá pela frente um adversário em condições parecidas. Hoje, às 16h10, na Arena do Jacaré, pela 14ª rodada. O Paraná, comandado pelo mineiro Marcelo de Oliveira. Antes da pausa para o Mundial da África do Sul, as duas equipes mostraram um futebol eficiente e seguraram as 2 primeiras posições. Porém, acumularam vários tropeços nas últimas 6 rodadas e despencaram na classificação. Mas esse foi o jogo que Fábio Júnior finalmente voltou a marcar. Engana seu marcador, passa o lançamento, boa bola na medida para Marcos Rocha, foi no fundo, preparou, olhou, cruzou, olha a sobra no gol, Fábio Júnior, desencantou, gol! Matando a minha sede, Fábio Júnior. Agora Fábio, gol! 1 para o América, 0 para o Paraná. Com esse gol e uma bela atuação do time todo, vencemos o Paraná por 1-0 numa tarde de sábado e ficamos em sexto com 24 pontos. 3 pontos atrás do G4, mas ainda na briga. Destaque para o oportunismo do Fábio Júnior, mas também para Marcos Rocha e principalmente Luciano, que quase fez um gol de placa nesse jogo. Dava para ter saído com um placar mais elástico, mas os 3 pontos já foram bastante comemorados. E se um artilheiro vive de gols, Fábio Júnior voltou com tudo depois dessa seca. Na partida seguinte, ele fez os 3 gols da vitória em cima do Guaratinguetá. Vitória importantíssima, porque quebrava também aquela sequência de que o América não conseguia vencer fora de casa. O jogo foi dia 21 de agosto, ainda em Guaratinguetá. Nessa época, o Guará estava pensando em se mudar para a Americana, mas esse jogo ainda foi na antiga sede. E com o Fábio Júnior desencantado, ganhamos por 3-1, sem muitas dificuldades, e entramos no G4 mais uma vez. Só que a seguir, voltamos para o esquema, perde fora, ganha em casa.
O jogo da 16ª rodada era o Bahia, lá em Pituaçu. Jogo difícil, mas que o time acreditava que poderia encarar. E o primeiro tempo foi assim, jogamos bem, mas pecamos nas finalizações e terminou 0-0. No segundo tempo, o Bahia vem mais forte, fica só na pressão. O América fica recuado, só se defendendo, até que Neto Maranhão toma o segundo amarelo e é expulso. No lance seguinte, eles abrem o placar. Na sequência, Dudu também é expulso e o Bahia faz outro gol, esse irregular, de mão, mas o juiz valida. No final, eles fazem 3-0 e fica parecendo que foi um vareio, mas em boa parte do jogo foi bem equilibrado. Se perde fora, ganhamos em casa. Dia 27, recebemos o São Caetano na Arena do Jacaré e vencemos por 2-0. Gols de Gabriel Santos, de cabeça, e Luciano, numa jogada individual no segundo tempo. Ganha em casa, perde fora. Dia 31, vamos à Ilha do Retiro e, jogando recuado, sem oferecer muitos perigos ao Sport, perdemos por 1-0. Parece que o esquema desse jogo era garantir ao menos um empate, mas não deu. Então, a última rodada do turno, 19ª rodada, jogo para entrar de vez no G4, porque jogo em casa a gente vence, né? Só que não. O América estava determinado a entrar no retorno da Série B do Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros colocados. Ontem chegou a cumprir o objetivo nos 45 minutos iniciais da partida contra a Ponte Preta, na Arena do Jacaré. Abriu o placar com um belo gol de Fábio Júnior e foi para o intervalo confiante. Mas tudo desandou na etapa final, com a Macaca não só empatando o jogo, como virando e vencendo por 3-1. Com o resultado, o Coelho caiu provisoriamente para o 6º lugar. O América fez um ótimo primeiro tempo, criou chances e fez o gol, mas teve um segundo tempo apático e entregou o jogo. O primeiro turno acabou com a sensação de que estávamos próximos de subir, mas ficaríamos no quase. Nos cinemas brasileiros estreia o filme Lula, o Filho do Brasil, a cinebiografia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O longa Avatar, de James Cameron, assume a posição de maior bilheteria do cinema, posto até então ocupado por Titanic. E o canal ABC transmite o último episódio da série Lost em 4 de maio. Para começar o retorno, Marcos Salum teve uma conversa com os jogadores. A avaliação era de que a campanha estava boa, estávamos a 1 ponto do G4, mas também não podíamos perder a concentração. O foco tem que ser total, o jogo todo, todos os jogos. E parece que essa conversa surtiu efeito. Começamos o retorno indo a Bragança Paulista no dia 7 de setembro e saímos com uma vitória por 2-1. Luciano abriu o placar depois de uma tabelinha com o Fábio Júnior. Eles empatam ainda no primeiro tempo e o América fica no resto da partida tentando fazer o segundo. Parecia que íamos tropeçar de novo e só empatar fora, mas aos 46 do segundo tempo, Gabriel faz o gol salvador de cabeça. O jogo seguinte era contra um adversário direto, o Curitiba. Jogo na Arena do Jacaré e o Coelho precisava vencer para colar de vez no G4. Nesse momento estávamos em quinto, 33 pontos, a 1 ponto do Bahia, que era o 4º. O Curitiba era o 2º e estava com 3 pontos a mais. Ou seja, uma vitória segurava o Coxa e fazia a gente empatar com eles. Irênio abriu o placar para a gente num golaço aos 13 minutos. O jogo era num sábado à tarde, sol forte. E com isso tivemos aquela parada para hidratação aos 25 minutos. Quando voltamos da parada, o Coxa, mais ligado, empatou o jogo numa falha da nossa defesa. Depois disso, eles ainda tiveram chance de virar. O Coelho lutou, teve chance também de ampliar, mas parou no esquema que o Ney Franco colocou para nos segurar. Afinal, 1-1. Não tivemos nem muito tempo para lamentar esse tropeço. O Coxa era um adversário forte mesmo. O resultado não foi de todo ruim. Mas o próximo jogo era contra o líder do campeonato, Figueirense, na casa deles. E o jogo já era na terça seguinte, dia 14 de setembro. Mas a subida do Coelhão tem início aqui. Vencemos essa e as próximas 2 partidas e entramos de vez no G4. 1-0 no Figueirense, golaço de calcanhar do Fábio Júnior. A vitória sobre o Figueirense foi de um time maduro, com as características ofensivas, revelando o dedo do treinador. Não é fácil nem na Série A vencer em Florianópolis, mas o Coelho esbanjou vontade, técnica e futebol.
futebol. 4-1 no América de Natal. Gols de Fábio Júnior, Leandro Ferreira, Irênio e Chiquinho. O América fez o dever de casa ao golear o América de Natal por 4-1 ontem à noite na Arena do Jacaré, subindo para o 3º lugar, no grupo de elite da Série B. Depois de um primeiro tempo ruim e truncado, os jogadores foram premiados com um show de gols e muita disposição. E 2-1 no Ipatinga, gols de Thiago Silvi e Elton Luiz. O time do técnico Mauro Fernandes não se intimidou por jogar no Ipatingão, que recebeu quase 10 mil torcedores, e derrotou o Ipatinga por 2-1 sábado, mantendo o 3º lugar, a 3 pontos do líder Curitiba e a 1 do Bahia vice. Com essa sequência, o América já se distanciava do 5º colocado e se estabelecia num patamar que ousava até pensar em título. Ao mesmo tempo que o Coelho ligava as turbinas para subir, uma baixa acontece no grupo. Luciano tem uma lesão séria no joelho e é operado. Ele fica de fora de todo esse segundo turno e só vai voltar a jogar em novembro, na reta final do campeonato. Na rodada seguinte, recebemos a Lusa na Arena do Jacaré, dia 28 de setembro. Era jogo para buscar a liderança e foi emocionante até o final. Eles abriram o placar no primeiro tempo, mas a gente virou no segundo com 2 gols de Fábio Júnior. O problema é que eles viraram de novo, 3-2, e caímos para a 4ª posição. Um tropeço que mostrava o equilíbrio dessa competição. Depois disso, conseguimos 2 vitórias seguidas para manter a moral daquele time lá no alto. Primeiro, uma vitória maiúscula contra o Vila Nova de Goiás, lá no Serra Dourada, no 1º de outubro. O Vila brigava para não cair, mas estava numa reação boa. Estava há 10 jogos sem perder. E com o artilheiro Fábio Júnior fazendo 3 gols de novo, vencemos por 4-2. O outro gol foi do Dudu Pitbull. A outra vitória foi em casa, contra o Brasiliense, dia 9 de outubro. O América é o vice-líder da Série B, com uma dramática virada por 2-1 sobre o Brasiliense ontem à noite, na Arena do Jacaré. O Coelho ultrapassou o Figueirense, beneficiado pelos tropeços do Sport, Ponte Preta e Portuguesa, está com 6 pontos de vantagem sobre o 5º colocado. A torcida americana, no entanto, sofreu até o apito final. Os 3 gols saíram no segundo tempo. O Brasiliense fez o primeiro, mas com muita determinação o América conseguiu a virada. Foi o 13º gol do Fábio Júnior na Série B e ele dedicou ao seu filho que nasceu naquela semana. Ele era disparado o artilheiro do Coelhão. A torcida que foi à Arena do Jacaré nesse jogo ajudou demais e apoiou até o fim. E isso foi determinante para essa vitória acontecer. Mas a seguir fazemos 2 jogos fora, 2 jogos seguidos no Nordeste sem a nossa torcida. E com isso perdemos dia 12 contra o Náutico lá nos Aflitos, 2-1 para eles, com o Jandson fazendo nosso gol. Um jogo difícil, que a arbitragem não marcou um pênalti claro pra gente quando estava 0-0. Mas ganhamos do Icasa, dia 16, 3-2 pra gente, com o Fábio Júnior, Thiago Silvi e Marcos Rocha fazendo nossos gols. E com essa vitória, a euforia da torcida americana aumenta. Estávamos com um pé na Série A. Nessa altura, faltavam 9 jogos para terminar o campeonato. Curitiba tinha 56, América, Figueirense e Bahia tinham 52. O Sport, que era o 5º, estava com 46 pontos. Especulava-se que com mais 4 vitórias já conseguiríamos o acesso. E esse excesso de confiança atrapalhou o grupo. Perdemos 2 jogos que não podíamos perder. Primeiro, o Asa, no dia 19 de outubro, na Arena do Jacaré. 3-1 para eles, num dia em que ninguém jogou bem. Micão fez o nosso gol. E depois fomos a São Januário e perdemos para o Duque de Caxias por 1-0 no dia 22 de outubro. Luz amarela acesa no CT para conseguir que o foco volte a ser a prioridade do grupo. Numa conversa de cerca de 40 minutos com os jogadores, Marcos Salum, um dos integrantes do Conselho de Administração do América, tentou ontem dar uma injeção de ânimo no grupo depois de 2 derrotas consecutivas. O time se mantém no grupo que garante o acesso à Série A, mas caiu para o 4º lugar. Ele pediu responsabilidade até o fim. Faltam 7 jogos. O primeiro desses 7 jogos foi contra o Santo André, na Arena do Jacaré, dia 26 de outubro. Construímos um jogo favorável desde o início, com o Otávio abrindo o placar aos 48 segundos. Mas foi só no segundo tempo, quando o Fábio Júnior marcou 2 gols de pênalti, é que o jogo ficou tranquilo. Quer dizer,
Nem os pênaltis foram tranquilos. Foram 2 cobranças iguais. Fábio Júnior chutou, o goleiro deles defendeu, a bola voltou para ele e ele fez 2 vezes. Se eu bato e já saio para comemorar, eu não fazia o gol. Mas feliz que ela voltou e eu estava atento ali para fazer o gol, né? Lógico que da próxima vez espero fazer de primeira para não matar o torcedor do coração. Eles diminuíram, mas depois Marcos Rocha ainda fez o quarto. 4-1 pro Coelhão, que fazia a torcida ressabiada acreditar que iria mesmo subir. O jogo seguinte foi no feriado de finados, dia 2 de novembro. Fomos à Vila Capanema e perdemos para o Paraná por 1-0. Um jogo sem muitos atributos de ambos os lados. Ainda estamos em quarto, mas agora o Sport está a 1 ponto da gente. Dia 5, recebemos o ex-Guaratinguetá, agora chamado de Americana, na Arena do Jacaré. Para fazer com que a torcida compareça aos jogos, a diretoria americana faz promoção nessa reta final. O preço do ingresso diminuiu para R$ 2,00. E tivemos também sorteios durante o intervalo, uma moto, uma bicicleta e uma TV. Nesse jogo, uma sexta-feira à noite, já conseguimos quase 4.000 de público. A nossa média estava ficando abaixo de 1.000 por jogo. Então, foi uma promoção que deu certo. Mas a torcida ficou apreensiva quando o americano abriu o placar aos 5 minutos. O jogo ficou pegado e sem muitas oportunidades durante quase todo o primeiro tempo. Até que aos 41, Marcos Rocha mete uma bomba de fora da área e o goleiro deles aceita. O empate traz alívio para o Coelhão conseguir a virada no segundo tempo. E a virada vem com o Fábio Júnior em mais 2 pênaltis. Primeiro aos 25, num pênalti que Thiago Silvi sofreu, depois aos 32, num que Gabriel sofreu. 3-1, e o América ainda se beneficiou com a derrota do Sport na rodada. Voltamos a ficar a 4 pontos de distância do 5º colocado. América 58 pontos, Sport 54. E o Fábio Júnior também disparava na artilharia. Já estava com 18 gols na Série B e estava atrás somente do Alessandro, que estava no Ipatinga. A rodada seguinte era um confronto direto. Bahia estava em terceiro, com 59 pontos, e recebemos eles na Arena do Jacaré, no dia 9 de novembro. Bom público, agora quase 6.000 pagantes. Só que o América era freguês do time baiano, e mais uma vez perdemos. 1-0 para eles, apesar de um jogo emocionante. A América estava melhor, tivemos 2 chances com Euler para abrir o placar, mas na velha máxima de quem não faz, leva, eles fazem 1-0 aos 27 minutos. O América fica desarticulado e o Bahia até aproveita os contra-ataques. Numa dessas, o Flávio não tem outra alternativa para parar o atacante baiano e acaba expulso. Com 1 a menos, o América coloca a cabeça no lugar e volta até a jogar melhor, mas o Bahia se segura no final. Com essa derrota, estacionamos nos 58 pontos, ainda na 4ª colocação. O Sport tropeçou de novo e só empatou nessa rodada, ficando com 55. Mas a Portuguesa, que estava em ascensão depois que demitiu o Vadão, estava chegando. Já tinha 56 pontos e passou o Sport. Nosso próximo compromisso foi contra o São Caetano, dia 12. O São Caetano e a América fizeram um jogo movimentado no Anacleto Campanella, apesar do empate sem gols. Os 2 times acertaram o travessão e tiveram boas chances de gols, sempre interceptados pelos goleiros. Para o Coelho, o resultado não foi dos melhores, já que agora tem 59 pontos na 4ª posição, mas pode ser ultrapassado pela Portuguesa, que vai até Pituaçu encarar o Bahia. A torcida americana então fica secando a Portuguesa no dia seguinte desse jogo. E o Bahia precisava da vitória para matematicamente subir. E eles vencem. Com isso, o Coelhão fica dependendo somente de si mesmo. 37ª rodada. Curitiba, Figueirense e Bahia já subiram. O América tem 59 pontos e a Portuguesa e o Sport tem 56. Vamos receber o Sport na Arena do Jacaré. Esse é o jogo do acesso. Confronto direto, em casa, precisamos da vitória e não tem outro resultado que interessa. A campanha para levar o torcedor a 7 Lagoas continua e esse jogo é o ápice. 13.500 pagantes estão naquele sábado, dia 20 de novembro, na Arena do Jacaré, para ver a subida do Coelhão. Era aniversário do artilheiro Fábio Júnior e já aos 6 minutos ele abriu o placar e ouviu a torcida cantar parabéns.
Tentar direto pro gol, então levantamento é feito, o passe, Fábio Júnior desviou! Marcou! Fábio Júnior, ele é um aniversariante. E quem ganha o presente é a torcida americana. Pula na frente o Coelhão. 1 para o América, 0 para o Sport. Logo em seguida ao nosso gol, o Sport tem um jogador expulso e fica com 10 em campo. E com a superioridade, o América domina o jogo e tem outras chances de ampliar. Aos 35 minutos, Fábio Gol toca para Dudu, que de fora da área faz um golaço. Fábio Júnior dominou na entrada da grande área para Dudu, Pitbull tem liberdade, preparou, chutou! Marcou! Coelhão, 0 para o Sport, o América vai coelhando na Série B, Pitbull, gol da raça, Bruno! Incansável, batalhador, valente, todo entregue à luta durante todos esses anos de América. O gol que ele tentava há tanto tempo, no arranque, na bola do rebote, de fora da área, pegando o canto direito de Magrão. Dudu, você merece esse gol. No segundo tempo, o Sport ainda consegue diminuir, mas não é o suficiente para estragar a festa americana, que saiu de Sete Lagoas comemorando demais. Faltava agora somente um jogo em Campinas para o Coelhão cravar o acesso. Bastava um empate com a Ponte Preta e a torcida americana se preparou para participar dessa festa com uma aerovana que chamou a atenção nos aeroportos. Há muito tempo não se viu uma mobilização tão grande envolvendo a torcida do América. Longe da Série A desde 2001, o clube tem nesse sábado às 17 horas, diante da Ponte Preta em Campinas, a chance de alcançar a elite do Campeonato Brasileiro. Nessa expectativa, o torcedor americano literalmente invadiu o aeroporto de Viracopos e provocou até mesmo um estranhamento em quem passava por ali. A torcida americana realmente invadiu Campinas. Foram centenas de torcedores que viajaram de avião, ônibus, vans e carros e fez com que o Moisés Lucarelli fosse tomado de verde e branco. A Portuguesa venceu seu jogo, chegando aos 62 pontos. E a Ponte, que já não tinha mais chance de classificação, fez um jogo difícil contra a gente. O treinador era o velho Giva. Em Campinas não tivemos gols e o empate em 0-0 foi o suficiente para definir a festa americana. 45 minutos e 30 segundos. O árbitro caminhando para o centro do gramado. Vai acabar! Acabou! Voltou! O América está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Obrigado, meu Deus! É difícil conter as lágrimas para descrever essa forte emoção. O coração dispara, o choro, o abraço expressa a alegria, a gratidão, a certeza do dever cumprido de um time que foi humilhado, desprezado, mas que renasceu e deu a volta por cima, contra tudo e contra todos, mas sempre com o amor incondicional de sua apaixonada torcida, que sempre acreditou. O América
hoje, mostra a sua força ao Brasil. O manto verde e preto está cobrindo o país do futebol de ponta a ponta. O orgulho de ser americano bate mais forte no peito. Olha o coelhão aí, Bruno Azevedo. A emoção é forte demais. 9 anos depois, o América completa a trajetória de acessos e dá a volta por cima. Tem gente chorando, tem gente agradecendo aos céus, levantando as mãos. Obrigado por tudo, América. Simplesmente obrigado por tudo. Valeu a luta a todo instante, a todo momento. É a volta por cima, o resgate da história, do respeito, da tradição deste time que está vivo, caminhando firme e forte para o seu centenário. A emoção é forte. Thiago. O Coelhão é força, o Coelhão é tradição. Tá de volta ao seu lugar. Foram muitos anos afastado, o América voltou. A festa é incrível, o torcedor vibra, o torcedor chora, o torcedor tenta entrar no campo para abraçar os seus guerreiros. Grande festa, que emoção, Pedro Pedro. Demais, demais, glória a Deus. Uma subida meteórica da Série C em 2009 até a Série A em 2011. O foguete americano alcançava as alturas e a meta agora era se manter na Série A. Para isso, Mauro Fernandes teria seu contrato renovado e alguns reforços precisavam ser contratados. Euler, que tinha planejado se aposentar nesse ano, estendeu um pouco mais no América e anunciou que faria sua despedida de futebol somente na inauguração do novo Independência. Mas isso é história para outro episódio. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tive a lesão, né, fiquei parado e realmente foi o que me atrapalhou muito, né, no decorrer da minha carreira, mas no América sempre tive o apoio de todos, né, torcedores, da diretoria, enfim, foram praticamente 6 anos de muita alegria, né, teve a parte triste, né, que foram algumas lesões, mas eu sinto a maior gratidão, né, por ter me apresentado no América numa Série C, né, em 2006, e ter conseguido jogar uma Série A pelo América. Então, assim, foi uma das maiores vitórias que eu tenho na minha carreira, né? Então, eu sou muito grato ao América por tudo, né? Tenho um carinho do torcedor até hoje e por onde eu vou, eu faço questão de falar do América, né? De expressar o carinho que eu tenho pelo clube. E daí a gente conseguiu formar essa família, né? Até hoje a gente tem um grupo do América, tem o Dudu, Pitbull, o Euler, o Wellington Paulo, o Irênio, o Micão. Então, assim, foram Leandro Ferreira, né? Então, assim, foram grandes atletas, né, que conseguiram formar essa família. Eu falo assim porque nós estivemos juntos praticamente lá no módulo 2, né, e conseguimos colocar o América na Série A. Então, assim, foram anos maravilhosos, né? Então, assim, nós demos um passinho para trás para dar 5 para frente, né? E eu vejo o América hoje, né, com a estrutura que está, a gente ter, né, ajudado de alguma forma o América ter essa conquista.